A Bíblia está cheia de referências a anjos. Na verdade, eles são mencionados mais de 200 vezes. Existem 3 tipos de anjos mencionados na Bíblia: serafins, querubins e seres viventes. Os serafins são mencionados apenas uma vez na Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3, descreve como o profeta viu o Senhor sentado em um trono, cercado por esses seres angelicais com 6 asas cada. Essas criaturas estavam constantemente cantando louvores a Deus, declarando sua santidade e glória. Por outro lado, os querubins são mencionados várias vezes na Bíblia. Eles guardavam a entrada do Jardim do Éden e também eram representados como figuras douradas acima da Arca da Aliança. No capítulo 10 de Ezequiel, vemos que Deus está entronizado acima deles. Os seres viventes são os anjos que adoram a Deus continuamente. Eles são descritos em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, como sendo cheios de olhos, vendo e conhecendo tudo o que está ao seu redor. Dia e noite eles nunca param de cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Agora você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com Deus enviando anjos para proteger seu povo escolhido? Bem, os anjos são mensageiros de Deus e são enviados para cumprir suas ordens. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, somos informados de que os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, se você é um seguidor de Cristo, você é um dos escolhidos de Deus. E assim como Ele enviou anjos para proteger e servir aqueles na Bíblia, Ele pode e enviará anjos para proteger e servir você. Pense nisso. O mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por você, te ama tanto que Ele envia anjos para te proteger do mal. E isso deve te dar grande conforto e segurança. Portanto, da próxima vez que sentir medo ou incerteza, lembre-se de que você não está sozinho. Você tem uma hoste celestial de anjos cuidando de você, prontos para cumprir as ordens de Deus e te proteger do perigo. E assim como os serafins, querubins e criaturas viventes da Bíblia, esses anjos estão constantemente cantando louvores a Deus por sua santidade e glória. Portanto, vá em frente com confiança, sabendo que você tem um Deus que te ama, um Salvador que morreu por você e anjos que cuidam de você. E lembre-se sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Os espíritos ministradores de Deus não podem ser vistos com olhos físicos, mas estão sempre em missão. E uma coisa que devemos estar cientes é que existem anjos diferentes. Assim como temos luz e trevas, bons e maus, justos e injustos, também existem espíritos imundos, impuros e maus ou anjos das trevas. Mas vamos nos concentrar nos anjos do Senhor, aqueles que podemos acessar por meio da oração. O Salmo 91, versículos de 7 a 10, descreve o cuidado providencial e a proteção de Deus em um nível profundamente pessoal. É um belo lembrete de que quando nos refugiamos no Senhor, Ele promete que nenhum mal nos alcançará, nenhuma doença chegará perto de nossa casa. Mas o que isso significa para nós em um nível prático? O cuidado providencial e a proteção de Deus não significam que viveremos sem dores, sem dificuldades. Na verdade, muitas vezes parece que estamos cercados de tristeza, provação e dificuldade. Mas a chave é lembrar que a mão invisível de Deus está trabalhando no mundo, guiando os eventos da história humana de acordo com seus propósitos. E quando enfrentamos provações, podemos nos consolar sabendo que Deus está conosco e que seus anjos estão em missão. Pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele estava constantemente cercado por inimigos e perseguido por eles. E Elias era um fugitivo travando uma guerra de um homem só contra uma nação idólatra. Até o apóstolo Paulo foi espancado, naufragado, apedrejado e preso várias vezes. Mas, apesar de tudo, eles tiveram fé que Deus estava com eles e que seus anjos estavam cuidando de suas vidas. Então, o que acontece quando Deus envia anjos para proteger seu povo escolhido?
Eles cumprem seus propósitos e nos fornecem conforto e segurança em meio às provações e dificuldades. E podemos acessá-los por meio da oração. Imagine o poder de ter os espíritos ministradores de Deus ao nosso lado. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, que os anjos estão sempre em missão. Eles foram criados para vários propósitos que devem realizar. E porque Deus criou esses seres espirituais, temos acesso a eles por meio da oração. Portanto, vamos nos refugiar no Senhor e confiar que Sua mão invisível está operando em nossa vida, nos guiando em todas as provações e dificuldades. E vamos ter fé que Seus anjos estão sempre em missão, cuidando de nós e nos protegendo do mal. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ter a proteção de Deus não significa que não enfrentamos danos ou até mesmo a morte. Em vez disso, significa que Deus se certificará de que a obra que Ele começou a nos salvar seja concluída. Ele fornecerá proteção contra as tentações que ameaçam nos descarrilhar e trabalhará providencialmente para cumprir seus propósitos. E veja só, nem mesmo o próprio diabo pode resistir aos servos do Senhor. Deus ordena que seus servos invisíveis e sobrenaturais venham em nosso auxílio em tempos de dificuldade e necessidade. O diabo pode nos tentar com os mesmos truques repetidas vezes, mas temos o poder da proteção de Deus ao nosso lado. Agora, eu sei que é tentador ficar orgulhoso quando lemos esses versículos. É fácil começar a pensar que somos invencíveis, mas precisamos ter cuidado para não cair na mesma armadilha que o diabo usou quando tentou Jesus. O diabo tentou fazer com que Jesus se jogasse do topo do templo, dizendo que Deus ordenaria aos seus anjos que o levassem e o impedissem de se machucar. Mas Jesus sabia melhor. Ele não caiu no truque do diabo e nós também não devemos cair. Precisamos lembrar que a proteção de Deus é real, mas não somos invencíveis. Jamais devemos colocar o Senhor nosso Deus à prova, como Jesus disse em sua tentação. Em vez disso, devemos confiar no cuidado providencial de Deus e buscar refúgio nele. Sejamos humildes pelo poder da proteção de Deus e pelo amor que Ele tem por seu povo escolhido. Vamos confiar nele e buscar seu refúgio, sabendo que seus servos invisíveis estão cuidando de nós e nos protegendo do perigo. No livro dos Salmos, Davi se maravilha com o pensamento de que Deus se preocupa até mesmo conosco, meros mortais. Você sabia que existem anjos criados especificamente para o propósito da guerra espiritual? Esses poderosos guerreiros lutam em nosso nome, nos protegendo dos perigos invisíveis que espreitam o nosso reino espiritual. Assim como Eliseu e seu servo viram em 2 Reis capítulo 6, quando o Senhor abriu os olhos do servo e revelou as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao seu redor. Mas os anjos não são apenas guerreiros. Eles também ministram em adoração a Deus, formando um grande e poderoso coral no céu. Suas vozes se unem, todos cantando em uníssono para adorar o Senhor. Você pode imaginar a beleza de suas vozes, levantadas em adoração ao nosso Deus? Portanto, anime-se com o fato de que Deus protege seu povo. Ele envia seus anjos para cuidar de nós, para nos guiar e lutar por nós. Em tempos de dificuldade, podemos nos apegar à promessa de que Deus é nosso abrigo e fortaleza. Podemos ter esperança porque sabemos que Ele está conosco sempre. Portanto, siga em frente com confiança, sabendo que você é protegido pelo Deus Todo-Poderoso e suas hostes celestiais. Caminhe em humildade, sabendo que é somente por sua graça que podemos receber um dom tão precioso. E, acima de tudo, levante sua voz em adoração e louvor, unindo-se aos anjos do céu enquanto proclamamos a grandeza de nosso Deus. Podemos apenas imaginar como deve ter sido para Eliseu e seu servo estarem cercados por homens, mas depois vemos centenas e milhares de anjos em cavalos e carros de fogo enviados para protegê-los. Deve ter sido um espetáculo para ser visto. Meu amigo e minha amiga, quero dizer que, tal como Eliseu, também nós temos reforços celestiais enviados para nos proteger. Esses anjos não estão apenas lutando contra inimigos de Deus,
mas estão lutando para nos defender, os filhos de Deus. Em Josué capítulo 5, os israelitas desfrutaram do benefício de serem o povo de Deus porque, com a ajuda dos anjos de Deus, eles lutaram e venceram muitas de suas batalhas. Isso é uma garantia para nós de que também poderemos vencer nossas batalhas com a ajuda desses seres poderosos. O próprio Josué teve um encontro com o capitão do Senhor dos Exércitos, que veio a ele com uma espada desembainhada na mão. Quando Josué perguntou se ele era por eles ou por seus inimigos, o capitão do exército do Senhor respondeu: nenhum dos dois, mas como comandante do exército do Senhor, agora sim. Este encontro nos lembra que os anjos de Deus não estão do lado de ninguém, mas estão sempre do lado do Senhor. Eles estão lá para cumprir a vontade de Deus e proteger seu povo. Portanto, devemos sempre ter confiança e intrepidez diante de nossas batalhas, porque temos estes seres poderosos ao nosso lado. Devemos sempre empregar sua ajuda e pedir sua proteção, porque eles estão mais do que dispostos a lutar em nosso nome. Portanto, não importa quais batalhas você esteja enfrentando hoje, lembre-se de que os anjos de Deus estão aqui para te proteger e te defender. Eles estão sempre prontos e dispostos a lutar por você, assim como fizeram pelos israelitas. Você pode ter certeza de que não está sozinho em suas batalhas. E com os anjos de Deus ao seu lado, você pode superar qualquer obstáculo que aparecer em seu caminho. Nós encorajamos você a levar esses versículos de Josué, capítulo 5, versículos 13 e 14, com você hoje, e te lembrar da realidade da proteção de Deus por meio de seus anjos. Lembre-se de sempre empregar a ajuda deles, de ser confiante, ousado e de confiar na promessa do Senhor de que Ele lutará por você. Mas não faça isso orando para os anjos. Sua oração deve ser direcionada apenas a Deus. É Ele quem dá as ordens aos anjos. Assim como o anjo Gabriel em Lucas capítulo 1, versículo 19, trouxe boas novas a Zacarias, pai de João Batista, os anjos também podem trazer boas novas a nós. Eles também podem trazer respostas a nossas orações, assim como o anjo que visitou Daniel em sua visão. Daniel jejuou e orou por 3 semanas e no final do período o anjo designado para lhe trazer as respostas chegou. O anjo mostrou visões de eventos futuros e explicou a ele a revelação. A Escritura em Mateus capítulo 4, versículo 6 diz: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos deles, para que você não tropece em alguma pedra. Isso significa que Deus designou anjos para nos proteger e, conforme realizamos nossas atividades diárias, somos protegidos por esses anjos e, infelizmente, nem sempre reconhecemos suas obras. No entanto, quando algo preocupante acontece ou uma situação desafiadora surge em nosso caminho, podemos ter certeza de que nossos anjos estão lá para lutar por nós. Eles estão observando do reino sobrenatural e foram encarregados de nós. Ao depositarmos nossa fé em Deus, podemos confiar que Ele enviará seus anjos para nos proteger. Como filho de Deus, um de seus maiores privilégios é a ministração de anjos, ou seja, a disponibilidade de anjos para protegê-lo e apoiá-lo quando você precisar deles. Os anjos são como mensageiros especiais de Deus. Eles são seres muito poderosos, criados por Deus no céu para servir a cada um de seus propósitos, tanto no céu quanto na terra também. Os anjos são seres imortais, o que significa que nunca morrem. Desde quando Deus os criou, eles não envelhecem, mas continuam na glória de Deus, adorando o Pai e cumprindo seus desejos. Satanás já foi um anjo do reino de Deus, um anjo muito poderoso. No entanto, ele foi expulso do céu quando liderou uma rebelião contra Deus. Ele enganou com sucesso outros anjos para terem a mesma visão que ele e se juntarem à sua rebelião. Infelizmente, todos eles perderam seu lugar no céu e foram expulsos. Hoje, eles vagam como demônios sob o comando de Satanás, lutando contra o bem mais valioso de Deus, os humanos, e escravizando aqueles que podem. Quando você olha para as Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia registra tanto sobre anjos que podemos aprender a entender o que eles são e como eles servem ao propósito de Deus em nossas vidas.
A Bíblia os chama de ministros de Deus para aqueles que herdarão a salvação ou a vida eterna. E quem são aqueles que herdarão a vida eterna? Os cristãos em todo o mundo que mantiverem sua fé em Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Anjos são espíritos, e isso significa que eles não são deste reino. Embora eles possam se manifestar aqui na Terra em qualquer forma que se adapte à sua atribuição. Meu ponto é este: enquanto você for um filho de Deus, você nunca estará sozinho. Você tem o Espírito de Deus vivendo dentro de você e os anjos de Deus com você, esperando para servir ao plano dele em sua vida. Isso significa que Deus os comissionou a você. É incrível que agora, enquanto você está ouvindo a minha voz nesta mensagem, haja anjos comissionados para você. Então, quando você anda na rua, alguém está com você. Quando você está entrando no veículo ou embarcando naquele voo, há anjos com você. Onde quer que você vá, eles estão com você. Eles nunca tiram o dia ou a noite de folga. A Bíblia nos fala sobre isso em Salmos capítulo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Esta é a sua herança, querido filho de Deus. Mas por que muitas vezes parece que estamos sozinhos e não há ajuda vinda desses anjos, como se eles não estivessem aqui? Existem muitos fatores que podem contribuir para essa experiência, e mostrarei a você agora. Um dia, os israelitas receberam uma nota de ameaça de um rei estrangeiro, chamado Senaqueribe. Este rei ameaçou Ezequias, então rei de Israel, e blasfemou o nome do Senhor Deus, comparando-o com deuses das outras nações que havia conquistado. As palavras de Senaqueribe foram tão desaforadas que Ezequias pegou as cartas e as colocou diante do Senhor dentro do templo, enquanto clamava a Deus para se levantar e defender seu nome e seu povo. Bem, para encurtar a história, essa batalha não foi travada com espadas e lanças. A Bíblia nos conta que à noite, um anjo do Senhor, apenas um, invadiu o acampamento dos exércitos inimigos, matando 185 mil homens. Se um anjo pôde fazer isso, o que você acha que 2 poderiam fazer? Que tal 5, 10, uma legião ou milhares? Saiba disso com certeza. Você foi adotado na família real de Deus e, portanto, está sob a proteção de seus anjos. Portanto, onde quer que você vá, você terá a segurança divina ao seu lado. Quando você dorme à noite e o diabo quer oprimi-lo, os anjos de Deus foram comissionados para vigiar sua casa e também sua família. Muitas pessoas foram resgatadas de acidentes mortais e situações de risco de vida por estranhos milagres que só podem ser atribuídos ao trabalho dos anjos de Deus trabalhando em seu nome. Um exemplo é quando uma pessoa estranha aparece do nada e diz para você não embarcar em um determinado veículo, mesmo que isso signifique que você terá que chegar atrasado ao seu destino. Você embarca no próximo e percebe que o anterior se envolveu em um acidente e não houve sobreviventes. Como você explica isso? Uma coincidência? Não, aquilo foi um anjo. Ele veio para servir a esse propósito de Deus para a sua segurança. Lembro-me do testemunho de uma senhora cristã que frequentava uma determinada igreja que ficava bem longe de sua residência. Por causa da distância, isso significava que ela chegaria em casa tarde das reuniões da noite. Ela estava sempre animada para assistir aos cultos, então isso não era um problema para ela. Também depois de aprender sobre o ministério dos anjos, sobre os filhos de Deus, assim como lemos no Salmo 91, ela estava confiante de que seus anjos estavam sempre em guarda. Um dia, voltando para a igreja tarde da noite, ela se deparou com um grupo de bandidos parado na beira da estrada. Já era tarde e não havia mais ninguém por perto. Ela começou a orar baixinho, declarando sua segurança das mãos desses homens que provavelmente tentariam atacá-la. E como esperado, no momento em que a viram, eles se levantaram para atacá-la. Quando ela se virou para eles, quase em estado de choque, ela notou algo estranho. Todos pareciam atordoados, como se alguma coisa os perturbasse.
Eles a encararam por alguns segundos e depois se sentaram lentamente, como se ela não estivesse ali. Ela voltou para casa, agradeceu a Deus por preservá-la e seguiu sua vida normal. Nas reuniões da manhã do domingo seguinte, ela compartilhou essa experiência como um testemunho da proteção de Deus de todo o mal. Ela tinha certeza de que, mesmo que não pudesse explicar o que fez os bandidos não a atacarem, ela sabia que foi Deus quem a havia protegido do perigo. Pouco depois de ela terminar seu testemunho, outra pessoa apareceu para compartilhar seu testemunho de salvação. Ela nunca tinha visto aquela outra pessoa antes, mas ficou chocada quando ela afirmou que ela foi a razão de estar ali naquele dia. Ela passou a narrar como sua experiência naquela mesma noite a trouxe a Jesus. Ela tentou encontrá-la por toda a cidade e a seguiu para saber que igreja ela frequentava. O que aconteceu naquela noite? Bem, disse ela, enquanto aqueles bandidos se sentavam ali com sua gangue, fumando e se embriagando, esperando qualquer um que pudessem roubar ou molestar, lá vinha ela. Eles planejaram o que fariam com ela assim que chegasse perto o suficiente. Parecia um plano até ela chegar onde eles estavam reunidos. Ela disse que no momento em que se levantaram para atacá-la, quando ela se virou para encará-los, eles viram um gigante parado atrás dela. Ela disse que esse gigante caminhava passo a passo com ela e quando ela se virou, ele também se virou, e seus olhos eram chamas de fogo. Ela disse que foi isso que os deixou atordoados, pois ninguém conseguiu se mover 1 centímetro por aqueles poucos segundos. Foi depois desse encontro que aquela pessoa decidiu buscar tudo o que essa senhora estava buscando para tê-lo em sua própria vida também. Querido cristão, assim como esta senhora, você sabia que os anjos de Deus estão com você para protegê-lo? Você não os viu trabalhando em sua vida por algum motivo. Em primeiro lugar, você não crê que Deus os enviou para estarem com você. Tudo o que você crê, você se posiciona para receber. Você não pode pedir algo que não acredita que exista, pode? Sua fé na existência, disponibilidade e trabalho dos anjos de Deus em seu benefício é um ponto-chave para ativar o poder deles em sua vida. Você não precisa vê-los antes de acreditar. Apenas creia, porque a palavra de Deus diz que eles estão com você. Não os exclua de sua vida, mas lembre-se, sua fé não deve ser colocada nos anjos em si, mas sim em Deus. Os anjos apenas obedecem o que Deus os ordena. Por isso, sua oração nunca deve ser direcionada a eles, mas sempre a Deus para pedir que Ele ordene a intervenção de seus anjos. Em segundo lugar, você está andando em desobediência. Quer ativar a proteção dos anjos de Deus em sua vida? Ande em obediência à palavra dele. As pessoas que escolhem seu próprio caminho saem dos limites da vontade de Deus para suas vidas. E os anjos não agem em favor dessas pessoas, nem operam fora da vontade de Deus. Um anjo não irá acompanhá-lo a um lugar onde você queira ir ferir ou defraudar os outros e pecar. Não! Eles respondem e cuidam daqueles que temem e obedecem a Deus. Salmos capítulo 34, versículo 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em terceiro lugar, você está falando contrário à palavra de Deus. A Bíblia nos diz que eles servem um propósito de Deus, ouvindo a voz de suas palavras. Salmos capítulo 103, versículo 20 diz: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Os anjos de Deus são ativados quando falamos a linguagem da fé na palavra de Deus. Quando você fala palavras de medo, dúvida ou pecado, eles não têm nada com o que trabalhar. Os anjos de Deus são rápidos em responder quando confessamos a verdade de Deus sobre nossas vidas com frequência. Quando você diz, as bênçãos estão caindo para mim em lugares agradáveis, você está dando aos seus anjos ordens da palavra de Deus para resolver as coisas para o seu bem. Como? Porque quando você diz essas palavras, eles ouvem a voz de Deus, não a sua. Essas não são as suas palavras, mas as palavras de Deus. As palavras são poderosas. Você comanda o poder quando diz qualquer coisa. Então, quando você fala algo negativo, você dá poder à negatividade em sua vida, patrocinada pelo diabo e seus demônios. Mas quando você fala da vida conforme declarado na palavra de Deus sobre você,
Os anjos são ativados pela autoridade que respalda tudo o que Deus diz e eles saem para resgatá-lo. Ao viver sua vida daqui em diante, creia que os anjos de Deus estão com você. Comprometa-se com as 3 coisas que destaquei para você. Acredite que Deus deu a seus anjos a responsabilidade sobre você. Não tema as ameaças ou os perigos que o cercam. Em vez disso, acredite e se apegue à verdade divina. Os anjos estão ao seu redor porque você é um filho de Deus. E certifique-se de andar em obediência. Enquanto você estiver andando de acordo com Deus em fé, amor, confiança e obediência, os anjos se levantarão quando você precisar deles. O profeta Eliseu não tinha motivos para temer o exército que o cercava, porque sabia que seus caminhos eram corretos e ele era um servo de Deus. Portanto, ele sabia que os que estavam com ele eram maiores do que os que vinham contra ele. Quando Deus abriu os olhos de seu servo Geazi, ele viu a casa de Eliseu cercada por milhares de anjos e carros de fogo. E por último, fale a palavra de Deus consistentemente sobre si mesmo. Não se pegue falando contrariamente ao que Deus diz sobre você em sua palavra. Tenha certeza da preservação dos anjos na sua vida agora. Você viverá, habitará com segurança, prosperará e jamais ficará estagnado em nome de Jesus. Qual foi o período mais difícil da sua vida? Como você foi capaz de vencer essa situação? Cada dia é um presente recheado de surpresas que podem mudar a trajetória do dia seguinte. Você nunca pode se preparar totalmente para o que o Senhor planejou para ti. Somente nosso Pai onisciente pode apresentar os detalhes de nossas vidas até o último minuto. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não prejudicá-los, planos de lhes dar esperança e um futuro. À medida que amadurecemos, percebemos que as bênçãos nem sempre são bem embrulhadas e entregues de forma positiva. Elas podem vir em formas que exigirão que você faça uma jornada antes de descobrir o que Deus lhe deu, e essa jornada inclui tempos de dificuldade. Você pode receber notícias desafiadoras de um membro da família. Você pode ser colocado em uma situação difícil por seus colegas. Você pode estar em um beco sem saída devido a limitações financeiras. É provável que você tenha passado por pelo menos uma dessas situações. Qual foi o seu curso de ação imediato na ocasião? Focar no lado positivo é muito mais difícil quando um problema está bem na nossa frente. Não deixe que isso te paralise em um momento de vulnerabilidade. Nosso Deus move montanhas. Por seu comando, mesmo seres comuns como nós podem realizar o que é considerado impossível. Na verdade, deixe-me mostrar o que acontece quando você deixa a situação te controlar. No livro de Mateus, o Senhor instruiu os apóstolos a entrarem em um barco. Eles tiveram dificuldade em mantê-lo navegando, pois a força do vento e das ondas impunham um grande perigo à embarcação. Aquilo exigiu bastante inteligência e energia física dos apóstolos. Então, quando ele apareceu andando sobre as águas, eles não puderam reconhecê-lo de imediato por conta do caos em que estavam. Eles estavam convencidos de que era um fantasma ou uma criatura maligna. Mas então Jesus se revelou os chamando, dizendo que não temessem. Um deles, Pedro, não estava totalmente convencido e também queria andar sobre as águas para provar que era realmente Jesus, com o que ele concordou. Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas. Observe que o Todo-Poderoso fez isso acontecer para revelar seu poder e provar que tudo é possível com sua presença. Mas o vento soprou e Pedro ficou com medo. Naquele momento, quando escolheu ser vencido pelo medo, mesmo quando Cristo estava à sua frente, ele começou a afundar. Pedro gritou e pediu para ser salvo. Onde estão seus olhos agora? Na maioria das vezes, somos como Pedro. O medo é inato e é acionado com mais frequência em situações das quais não temos experiência anterior. Vendo como não podemos controlar isso, a dúvida momentânea que sentimos é realmente normal. No entanto, Pedro deixou o medo tomar conta dele e presumiu que iria se afogar. Você pode imaginar o que teria acontecido se ele persistisse em andar e mantivesse os olhos em Jesus? Tenho certeza que Jesus teria ficado muito satisfeito com a fé que ele demonstrou. Conforme declarado em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e sem fé
É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa os que buscam. Podemos e devemos transformar essa ideia em nossa realidade. As perguntas a serem feitas são: o que devemos fazer diferente? Como podemos aprender com a experiência de Pedro para que possamos praticar o hábito de focar em Deus em tempos de dificuldade? Para começar, você deve saber que temos uma vantagem sobre Pedro porque sabemos mais sobre Deus do que ele naquela época. Já experimentamos como Deus cumpre suas promessas a cada um de nós. Mesmo neste exato segundo, sabemos que Deus está se movendo para o nosso bem. Provérbios capítulo 3, versículo 24 ao 26 diz: quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Conhecer o poder que Ele possui nos traz conforto. Deus é o único que nos ama e cuida de nós incondicionalmente, abrangendo as características que um ser humano pode achar desagradável. Lembre-se de que Jesus defendeu particularmente as pessoas que eram ridicularizadas e condenadas ao ostracismo pela sociedade. Você não está sozinho nisso. Quando parece que o mundo está desabando ao seu redor, é o mal te enganando, dizendo que Deus não te ouve. Nunca caia nessa armadilha. Pare um momento e busque a Deus em primeiro lugar. Há uma razão pela qual Deus se refere a si mesmo como um pastor. É porque, como ovelhas, tendemos a nos desviar em apenas um momento de distração. Após receber más notícias, nosso estado mental pode entrar em pânico. Seu cérebro está programado para procurar soluções. Mas veja, você tem a capacidade de se comunicar diretamente com aquele que tem as respostas para tudo. A Bíblia fala sobre isso em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O mal nos tenta a nos afastar da supervisão de Deus e agir por conta própria. Podemos pensar que podemos nos recuperar sozinhos, mas isso mina o poder de Deus. Ele permite que passemos por situações difíceis porque essa é a forma de desenvolver um relacionamento mais forte conosco. Devemos acolher cada fracasso, sabendo que é uma oportunidade de estar mais perto de Deus. Você consegue contar o número de vezes que ora em um dia? Daniel orava inúmeras vezes ao dia e se humilhava diante de Deus em todas as situações. O rei o jogou em uma cova de leões famintos, por causa do quanto ele amava a Deus. Dentro da cova, ele continuou a orar, apesar da grande probabilidade de ser devorado. Vendo quão fiel ele era, em Daniel capítulo 10, versículo 12, Deus disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Como humanos, podemos não estar cercados por leões de verdade, mas somos propensos a todos os tipos de ataques, de ferimentos físicos a sofrimento emocional. Preciso que você entenda que somos tão vulneráveis quanto Daniel. Os leões são invisíveis na maior parte do tempo. Se você mostrar a Deus a fé que tem nele, ele te protegerá de tudo que possa te fazer mal. O problema é que às vezes nos tornamos muito complacentes. Você pensa diariamente em seu compromisso com Deus? Se estamos em um lugar onde nos sentimos confortáveis, quase não há espaço para melhorias. Deus quer que nos superemos e sejamos o melhor que podemos ser. A única forma de crescer é permitir que Ele nos sujeite às dificuldades. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que a história de Davi e Golias é atemporal. Todas as probabilidades estavam contra Davi. Ele era minúsculo e inexperiente em comparação com Golias. Ele foi ridicularizado por ainda ter coragem de concordar em estar no mesmo terreno que o gigante. No entanto, Davi conhecia a arma mais poderosa que existia. Ele confiou em Deus para lutar a batalha com ele. Ele proclamou seu poderoso nome em voz alta. Davi sabia que Deus era muito mais forte e mais poderoso do que Golias, e esta é exatamente a mentalidade que precisamos ter. Todos os Golias em sua vida podem ser derrotados se você se esforçar para seguir os passos de Davi. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Deixe todos saberem que você confia na abundante orientação de Deus.
Confiar em Deus envolve também praticar a paciência. A fidelidade de Deus não garante automaticamente uma solução imediata. Na maioria das batalhas, a parte mais difícil e importante é esperar. Você aperta o cinto e fica firme, pois sabe que Deus está dirigindo. Mas você também deve manter os ouvidos abertos às instruções. Nem todas as batalhas precisam ser travadas de frente. Em algumas delas, o que você precisa fazer é esperar no Senhor. Tenha bom ânimo e Ele fortalecerá seu coração. O Senhor disse a Abraão para esperar e seguir seus ensinamentos, e em troca ele o abençoaria com vários descendentes. A batalha mais difícil de Abraão e Sara foi ficar sem filhos durante décadas de casamento. Abraão fez exatamente o que o Senhor lhe havia instruído e esperou pacientemente. Alguém pode perguntar: se Deus é todo-poderoso, por que ele teve que deixar o tempo passar em vez de abençoar Abraão ali mesmo? Para Deus, quem confia é quem merece ser recompensado, pois a fé é a chave da retidão. Nosso relacionamento com Deus é um processo de mão dupla. A única coisa que Ele pede de você é confiar. Deus tem prazer em saber que sua obra-prima confia que Ele proverá. Por que devemos aceitar as provações com graça? Uma resposta simples é encontrada em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma das maneiras mais poderosas de confessar nosso amor a Deus é confiar nele de todo o coração. Isso fala sobre seu compromisso com ele. Ao travar uma batalha, você espera o objetivo final de ter um relacionamento maior com ele. O melhor que podemos fazer é habitar na casa do Senhor. Se ele tivesse lhe dado tudo, o que você sempre quis desde o início, você teria florescido como pessoa. Na verdade, são as coisas que vivenciamos que moldam nosso caráter e fortalecem nossos valores cristãos. Ao manter seus olhos em Deus, você reconhece que Ele está no controle. Ele ouve você. Ele conhece os desejos do seu coração que você não verbaliza. Você passou por muitos desafios. Me fale, houve algum momento em que Ele te decepcionou? Ou uma época em que as coisas não deram certo no final? Somos testados porque Deus sabe que nossa fé pode ser ainda mais fortalecida. Ele te ajudará a superar isso, mas você precisa mostrar que confia nele para fazer isso. Nunca é tarde demais para dar uma virada de 180 graus e correr para Deus. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Ele fez com que seu Filho amado, Jesus, carregasse uma cruz por nossos pecados. Deus é generoso e misericordioso. A oração de um servo fiel mostra gratidão ao Pai por dar batalhas que permitem um crescimento e pede sua orientação inflexível. Este servo enfrentará um novo dia, pronto para qualquer coisa que a vida tenha reservado. Isso porque Deus nunca falha. Há algo agora na sua vida que você oraria ao enfrentar? Coloque Deus em primeiro lugar sempre em tempos de dificuldade, e você sempre sairá vitorioso. A vida não precisa ser perfeita para ser bela com o amor de Deus. Quando você se mantém com fé e confia sua vida a Deus, não importa a situação que te rodeie hoje, Deus pode tornar sua vida bela novamente. Havia uma jovem que nunca se sentiu verdadeiramente bonita ou amada em toda a sua vida. Ela pensava que o amor e felicidade eram coisas que só pessoas com famílias perfeitas em casas bonitas podiam ter. Então ela cresceu querendo deixar para trás tudo o que a fazia se sentir falha e quebrada. Ela fez todas as coisas que deveria fazer para construir uma vida que se parecesse com a de todos os outros, apenas para ter a chance de ser o que considerava normal, para que pudesse pertencer, ser amada. Mas ao tentar construir a vida que desejava, focada em cuidar dos outros, ela descobriu que não estava se tornando completa, nem perto disso. Embora ela estivesse grata por tudo em sua vida, ela não se sentia feliz. Seu sentimento de pertencimento não aumentou, e em vez de alegria, ela se sentiu solitária e sem inspiração. Em algum lugar ao longo do caminho, ela perdeu as coisas que tornam a vida bela e significativa, as coisas que nos fazem ganhar vida com beleza e alegria. Depois que teve o segundo filho, ela sentiu que era tarde demais para si mesma. Ela estava no auge da paternidade. Ela decidiu que, como não podemos escolher a nossa infância, era hora de tornar a próxima geração melhor. E foi assim que ela desistiu de si mesma. Mas graças a Deus por ele não ter desistido dela. Um dia, enquanto procurava a certidão de nascimento do filho, ela inesperadamente encontrou a sua própria. Ao olhar de perto, ela percebeu que um dia seus filhos lhe perguntariam sobre seus pais, seus avós, e ela não saberia o que dizer.
Ela não sabia se seu pai estava vivo ou morto. Ela não sabia onde ele estava ou por que ele deixou ela e sua família sem se despedir quando ela era criança. Ele nunca mais voltou para visitar. Ele nunca ligou. E embora ela verificasse a correspondência regularmente, na esperança secreta de encontrar um cartão, ela sempre estava vazia. Ela não podia contar isso aos amigos porque achava que sua vida familiar era muito estranha. Ao olhar a sua certidão de nascimento naquele dia, perguntas que ela ignorou durante todos os anos ganharam vida. Onde estava seu pai e por que ele foi embora? Determinada a descobrir os segredos da família da qual fugiu, ela partiu em busca da casa de sua infância e do pai que a abandonou. O que ela não sabia era que Deus a estava levando em uma jornada para transformar o quebrantamento em beleza. Enquanto ele reunia com ternura todos os fragmentos machucados e quebrados que ela havia tentado jogar fora e fugir, ela o ouviu sussurrar em seu coração: "O que ninguém quer, eu prezo. Eu amo cada parte de você. Você vale a pena amar. Você é minha amada." Essas palavras continuaram a levá-la adiante a cada passo do caminho. No início, ela não sabia o que encontraria. Ela estava voltando para casa pela primeira vez desde que partiu há muitos anos. Ela encontrou sua família, reuniu-se com seu pai e descobriu que Deus estava trabalhando nele onde ele estava, apenas para trazê-lo para casa, para que a família pudesse se reunir novamente. Seus filhos conheceram sua família pela primeira vez, inteira e curada. Veja, Deus estava reescrevendo a história dela com seu amor, assim como Ele quer reescrever a sua história com seu amor também. Querido Filho de Deus, a bela história da sua vida pode acontecer se você der a Deus o espaço para preencher as lacunas com seu amor profundo por você hoje. Ele vê seus lugares ternos e solitários. Você não está esquecido. O livro de Isaías, capítulo 44, versículo 21 diz: "Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti." Deus ama cada parte de você e quer iluminar sua luz através de suas histórias. Nenhuma dor é desperdiçada e Ele pode transformar suas provações em testemunhos. Beleza das cinzas, alegria da tristeza. Você não é apenas mais uma pessoa comum andando pela superfície da terra. Você pode ter perdido algo, talvez até uma grande oportunidade. Você pode ter passado por um período sombrio em sua vida, quando tomou decisões terríveis e agora vive arrependido porque não pode desfazer o passado. Você está certo. Você não pode desfazer o passado, mas pode influenciar o seu futuro. Você pode deixar aquele que detém o seu destino assumir o controle, colocando sua fé nele e agindo como a mulher da nossa história, enquanto ele o orienta na direção certa. Deus diz para você, meu amigo e minha amiga, você é digno de viver sua própria versão de uma vida linda comigo. Você é digno de ser amado. Talvez você esteja sentado aí ouvindo esta mensagem e sentindo pena de si mesmo, mas Deus está usando este vídeo para falar ao seu coração. Há muito mais no plano dele para você. O mundo está ficando cada vez mais escuro. Muitas pessoas estão sendo engolidas pela sensação avassaladora do fracasso e inutilidade. Você acha que Deus quer que você também seja engolido? Não! Sua palavra diz em Jeremias capítulo 31, versículo 3: "De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí." Se você verificar ao longo da história, aprenderá que Deus tem uma paixão especial pelas coisas quebradas, feias e rejeitadas pela vida. O que isso significa? Certa vez me fiz essa pergunta, mas só aprendi que se Deus não fosse bom, eu não teria recebido a sua misericórdia. Veja, a Bíblia nos diz que Ele adora pegar as coisas fracas e indesejadas deste mundo para que possa usá-las para envergonhar aqueles que nunca pensaram que algo de bom poderia sair delas. Seu filho Jesus Cristo cresceu em uma cidade que ninguém considerava boa. Eles até perguntaram: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: alguma coisa boa pode sair da minha vida? Você pode não acreditar nisso.
Mas a verdade é que muito mais do que apenas bom ainda pode surgir da sua vida. Se Deus conseguiu libertar os filhos de Israel de gerações de escravidão na terra do Egito, então Ele pode restaurar e tornar a sua vida bela novamente. Se Ele não pôde pegar uma jovem viúva chamada Ruth, que veio de um povo amaldiçoado, os Moabitas, e torná-la uma das ascendentes de Jesus, então Ele também pode tornar a sua vida bela. Se Raabe, a prostituta, pôde encontrar a salvação entre o seu povo e mais tarde se tornar uma ascendente de Jesus também, então há esperança para você. E Batseba? O marido dela foi assassinado porque ela e Davi tiveram um caso. Ela perdeu o primeiro filho concebido dessa união. Seu mundo parecia ter saído de controle, mas Deus tinha um plano. Veja, você e eu podemos olhar para as coisas e concluir que é o fim da história, mas na verdade é que Deus não vê as coisas dessa maneira. A Bíblia diz que Ele não vê da mesma forma que os humanos veem. Seus caminhos não são os nossos caminhos, e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Nossa imaginação só consegue vislumbrar um fragmento da visão total. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus olhou para Batseba e, por causa de seu amor e misericórdia, Ele enxergou além daquela situação horrível em sua história e deu a ela o presente de Salomão, o rei depois de Davi. Duas coisas comuns sobre essas pessoas e mais parecidas com elas, tanto na Bíblia quanto em nosso mundo de hoje, cujas histórias Deus continua mudando, é que elas permanecem conectadas ao povo da aliança de Deus e estão dispostas a correr o risco de seguir os passos do povo de Deus, esperando para compartilhar a herança. Essas duas coisas são fé e confiança. Veja, se você abriu seu coração para Jesus por meio da fé, você está conectado e é um membro da Sagrada Família de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 14. E dando alegres graças ao Pai que vos qualificou para participar na herança do seu povo santo no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Filho que Ele ama, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Batseba tornou-se participante de Davi por meio de sua união com ele em casamento. Apesar de seu passado, ela passou de viúva a rainha-mãe do rei mais sábio que já existiu. Através da sua união com Jesus, você agora participa da família de Deus. Agora vocês são uma geração escolhida. Você é da realeza. Você é amado. Deus ainda não terminou a obra dele em você e não é tarde demais. A Bíblia diz que ninguém decreta algo confirmado a menos que o próprio Deus o confirme. O que isto significa? Talvez como Lázaro, sua vida tenha passado pela morte e parece que todos, inclusive você, rolaram uma pedra enorme sobre isso. Jesus está dizendo, como fez no túmulo de Lázaro naquele dia, retire a pedra. Retirar a pedra significa que, embora o mundo tenha desistido de você, Deus não desistiu. Retirar a pedra significa que, embora você tenha jogado a toalha sobre si mesmo, Deus não o fez. Assim, como aquelas mulheres de antigamente que alcançaram uma bênção invejável, Deus está lhe dizendo hoje: sua vida não é tão feia que eu não possa dar beleza a ela. Você não está tão longe que eu não possa alcançá-lo. Se você tiver fé e confiar sua vida em minhas mãos, eu a tornarei linda. Você não vai encontrar o seu valor na internet ou nos braços de um amigo, de um amante ou de outro ser humano. Seu verdadeiro valor é encontrado nos braços do amor de Deus. Ele provou isso quando foi pendurado na cruz, carregando os seus e os meus pecados. E hoje, Ele acena para você confiar a Ele sua situação e suas circunstâncias. Ele quer pegar isso e prepará-lo em algo mais bonito que deixará aqueles ao seu redor maravilhados e glorificando a Deus em seu nome. Agora é a hora de confiar nele. Fale com Deus hoje. Pare de fugir dele. Pare de fazer parecer que nem Deus pode consertar você. Isso não é verdade. Não há nada que Ele não possa consertar e isso inclui a sua vida. Porém, todas as coisas só são possíveis para quem crê. Então, tenha fé, meu amigo e minha amiga.
Não desista de Deus. Confie sua vida a Ele hoje e confie nele para aperfeiçoar o seu plano sobre você. No momento certo, você ficará feliz por ter confiado o seu destino a Deus, porque Ele fará de você um testemunho entre seus amigos e familiares. Deixe Deus lutar suas batalhas, porque Ele sempre vence. Não há campeão melhor para representá-lo do que aquele que nunca perdeu uma disputa. Ouça, suas lutas e suas batalhas são válidas. Elas são reais e Deus sabe que são demais para você. Muitas vezes sentimos que Deus não está ciente de nossas lutas ou não quer ter nada a ver conosco. A verdade é que ela se importa, mas nem sempre damos a Ele a chance de assumir essas batalhas. Se você está ouvindo minha voz agora, te encorajo a entregar essa luta em sua vida ao Senhor. Deixe que Ele lute suas batalhas e você encontrará descanso em sua obra. Você não pode vencer essa luta sozinho. Você precisa da ajuda de Deus. Caso contrário, você acabará perdendo as batalhas repetidas vezes. Aqui está a história de um homem chamado Lawrence Mendonça e como Deus lutou em sua batalha em uma época desafiadora de sua vida. Por causa do poder da oração fervorosa, ele conseguiu escapar de uma sentença de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima. Isso aconteceu quando ele permitiu que Deus tomasse conta de sua vida depois de tantos anos resistindo à sua vontade. Lawrence Mendonça nasceu no Bronx, na cidade de Nova York. Foi criado em uma casa de pais solteiros e era o mais novo de 2 irmãos. Ele conheceu bem a dor emocional aos 5 anos de idade, quando seu pai morreu em um acidente de carro e ele teve que viver com medo de perder sua mãe também. Lawrence e seu irmão foram enviados para uma escola religiosa durante a maior parte de seus anos elementares. A mãe deles os levava à igreja todos os domingos e Lawrence acabou entrando para a igreja e se tornou coroinha por vários anos. Ele sentia paz sempre que servia como coroinha na igreja. Isso sempre foi uma fuga de todo o caos ao seu redor. À medida que Lawrence crescia na vida, ele se deparou com várias experiências doces e amargas. Sua vida parecia ir bem por um tempo, mas depois começou a cair em situações cada vez piores. Depois de passar por uma série de relacionamentos ruins e abandonar a faculdade, ele começou a lidar com a depressão. Ele logo perdeu seu propósito na vida. Toda a sua autoestima foi perdida. Ele se considerava um ninguém e um fracasso rumo a uma encruzilhada, sem saber que direção escolher. Aos 24 anos, Lawrence começou a fumar maconha. Em poucos dias ele foi mais fundo usando drogas mais pesadas, especificamente cocaína, heroína, pílulas e bebidas alcoólicas. Ele não gostava da vida que levava. Ele também sentiu que o mundo havia quebrado sua promessa de amá-lo. Veja bem, ele cresceu com a ideia de que o mundo o amava e que ele teria sucesso com a força desse amor. Ele estava lutando para encontrar a paz porque começou a buscar esse amor onde não havia nenhum para encontrar. Somente Deus pode lhe dar amor e paz incondicionais, querido filho de Deus. Ninguém mais pode. Um dia, Lawrence decidiu acabar com sua vida porque se sentia miserável. Ele estava preso em uma névoa de drogas. Quando ele chegou à ponte que liga o Bronx a Manhattan, ele subiu até o topo. Ao subir nas vigas, que ficavam cerca de 300 pés acima dos trilhos do trem e do rio Hudson abaixo, ele disse a Deus que estava cansado e pronto para voltar para casa. Em poucos minutos, ele foi cercado por helicópteros, bombeiros, policiais e uma equipe de filmagem. Quando ele estava prestes a pular, um membro da equipe de resgate disse: "Ei, Deus ama você!" e citou o Salmo 23. Pouco depois disso, Lawrence ouviu sua mãe gritando com ele: "Eu te amo, filho, por favor, não pule!" Isso o deteve e ele desceu. Lawrence foi levado ao hospital psiquiátrico para um check-up, mas conseguiu se livrar da detenção lá. Embora ele tenha sido resgatado pela primeira vez, seu uso de drogas e comportamento suicida continuaram por mais algumas semanas. Depressão, tormento mental e emocional e seus modos rebeldes autodestrutivos o estavam levando a uma passagem sem volta para o inferno. Um dia ele tomou uma overdose de drogas propositalmente para acabar com sua vida e acabou por ser revivido com o uso de um respirador e uma lavagem estomacal. Naquele ano, ele pulou de um prédio de 7 andares durante uma farra de drogas e teve a fivela do cinto presa em parte de uma escada de incêndio, evitando sua morte e permitindo que ele fosse puxado para um local seguro. Esse episódio o levou de volta para outra viagem ao hospital e ele foi tratado com choque elétrico e remédios. Quase parecia que Deus estava sempre em seu caminho, resgatando-o de si mesmo.
Mas ele simplesmente não conseguia se libertar, nem sabia como deixar Deus entrar. Mesmo depois de experimentar o poder salvador de Deus, no qual ele abandonou seus pecados e aceitou a Cristo, ele só conseguiu ficar limpo por 6 meses. Ele não utilizou as armas adequadas para lutar contra os dispositivos do inimigo. Ele se recusou a usar as armas de Deus para lutar em suas batalhas espirituais e se envolveu novamente. Sem uma vida de oração, comunhão cristã ou a palavra de Deus como partes cruciais de sua vida, suas lutas continuaram como se nunca tivessem acabado. Lembre-se que a Bíblia já nos disse que estamos em guerra neste mundo e nossa vitória está no uso eficaz das armas que Deus nos deu enquanto estivermos na terra. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18 diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em sua luta com essas coisas, Lawrence cumpriu 3 penas de prisão consecutivas. A princípio, ele foi enviado para prisões de segurança mínima, onde violou todas as condições da liberdade condicional e foi enviado de volta para cumprir a pena. Mais tarde, ele seria condenado por roubo de veículo e 7 outros crimes e, como infrator persistente, enfrentaria no mínimo a prisão perpétua. Quando ele tentou escapar da prisão de segurança máxima, mais 7 anos foram adicionados à sua sentença. Finalmente, em uma cela para casos de alto perfil, Lawrence se ajoelhou e clamou ao Senhor em oração. Ele orou como nunca antes e pediu a Jesus Cristo para assumir o controle de sua vida mais uma vez. Ele pediu ao Senhor para assumir o controle de sua situação atual. Ele estava entregando suas batalhas e suas lutas nas mãos de Deus e orou pedindo forças para continuar apesar da sentença de prisão perpétua que enfrentava. Ele pediu a Deus que o perdoasse por todos os seus pecados e por tentar viver a vida sozinho. Cerca de 10 meses depois daquele momento, Lawrence experimentou a intervenção de Deus. Ele foi libertado por Deus de uma sentença de prisão perpétua. Ele começou a frequentar regularmente um estudo bíblico com outros crentes na igreja, estudando a palavra de Deus diariamente por horas e fortalecendo seu relacionamento espiritual com o Senhor por meio da oração. Ele completou seu grau de associação e educação religiosa que Deus usou para manifestar sua palavra em sua vida. Na hora de prestar seu testemunho, Lawrence pôde dizer com ousadia estas palavras: Agora que me esforço diariamente para permitir que Jesus Cristo controle totalmente minha vida, apenas descanso em sua paz. Eu tenho o poder do Espírito Santo agora e não me apoio em mim mesmo. Faço parte da Irmandade dos Desavergonhados. Ultrapassei o obstáculo do medo, da dúvida e da baixa autoestima. Eu sei que estou crucificado com Cristo. No entanto, vivo não eu, mas Cristo em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Agora sei pela palavra de Deus que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu agora me esforço para viver pela fé na palavra de Deus. O desejo do seu coração é ser constantemente forte no Senhor e na força do seu poder e não no meu. O Estado me deu minha roupa verde temporária com o número 99A4250 escrito nela. Hoje ando com as novas vestes de Cristo, que são as vestes eternas, para travar a batalha espiritual. Pela fé visto as vestes sagradas da justiça, que me foram dadas quando entreguei toda a minha vida a Jesus Cristo. Que testemunho incrível! Isso mostra que não importa o quão longe você tenha ido, Deus pode salvá-lo se você permitir que Ele assuma a luta. Qualquer pessoa verdadeira dirá a você que entende o testemunho desse querido irmão, porque todos nós somos produtos da libertação de Deus.
Em algum momento de nossas vidas também enfrentamos nossas próprias lutas, mas quando entregamos as rédeas a Cristo, encontramos descanso. O segredo é este: as coisas podem não mudar da noite para o dia, mas essa não é a questão principal aqui. Não é mais sua luta, não é mais da sua conta ou preocupação. Agora você descansa em sua paz, com fé de que seu passado se foi e você tem uma vida nova e melhor em Cristo. Enquanto você não encontra descanso na luta, você é mantido como um escravo. Mas no momento em que Cristo assume o controle, você descansa em sua paz, confiando em sua força. Deixe a história de Lawrence inspirá-lo a se comprometer a construir seu arsenal espiritual com as armas de Deus, oração, estudo da palavra, comunhão com os outros cristãos e aprender a andar em obediência ao Espírito Santo. É hora de você andar livre. Amanhã não. Faça isso agora. Clame ao Senhor hoje e peça a Ele que venha assumir o controle de sua batalha. Ele nunca perde.